100.000 a.C. ferramentas de pedra marcam o início da criatividade humana. 4.000 a.C. a roda transforma o transporte e a maquinaria. 800 a.C. o relógio de sol inicia nossa compreensão e medição do tempo. Século VI d.C., o moinho de vento aproveita a energia eólica para a agricultura na Pérsia. Século IX d.C., a pólvora altera permanentemente o curso da guerra. 1441, a imprensa inicia a comunicação generalizada, disseminando o conhecimento rapidamente. Séculos XV e XVI, o telescópio e o microscópio ampliam nossa visão do universo. Século XIX, a máquina a vapor impulsiona a revolução industrial. Ferrovias unem continentes, a lâmpada ilumina nossas noites, impulsionando mais avanços. O telefone possibilita diálogos à distância. Século XX, o automóvel redefine a mobilidade pessoal, a televisão traz entretenimento e informação para os lares, armas nucleares nos lembram do potencial devastador da tecnologia. Naves espaciais permitem as primeiras aventuras da humanidade no espaço. A internet conecta o globo de maneiras antes só imaginadas em romances. Computadores pessoais inauguram uma era digital em cada lar. Telefones móveis facilitam a comunicação em qualquer lugar. Século XXI. A biotecnologia transforma a vida em nível molecular. A nanotecnologia manipula partículas minúsculas para impactos significativos. Fusão e fissão exploram novos horizontes energéticos. A teoria M investiga mais profundamente os mistérios universais. A inteligência artificial concede às máquinas a capacidade de pensar e aprender. Tecnologias de energia renovável avançam em direção a um futuro ecológico. Realidade virtual e aumentada criam novos reinos de interação. Blockchain e criptomoedas inovam transações financeiras. CRISPR e edição genética nos capacitam a alterar o projeto da vida. Computação quântica redefine o processamento de dados. Estamos apenas tocando o potencial do século XXI à medida que a inovação acelera a cada década, deixando-nos maravilhados com as possibilidades do futuro. Ao longo da história, a ideia de que o progresso tecnológico pode anunciar o fim dos dias cativou tanto teólogos quanto cientistas. Essa noção encontra exemplos notáveis em Sir Isaac Newton e Sir Francis Bacon. Sir Isaac Newton e Sir Francis Bacon sugeriram uma ligação entre o avanço tecnológico e teorias escatológicas. Em particular, a obra de Bacon simboliza viagens além dos limites conhecidos do conhecimento humano, uma metáfora derivada da citação bíblica em Daniel 12:4 sobre exploração inédita em aprendizado e descoberta. Esse versículo ecoou através das eras como uma insinuação de um mundo repleto de progresso tecnológico. Pensadores contemporâneos como Alvin Toffler em Choque do Futuro e Michael Drosnin em O Código da Bíblia argumentam que avanços tecnológicos podem prever o apocalipse. A rápida expansão do conhecimento e sua aplicação tecnológica fazem alguns se perguntar se estamos testemunhando o cumprimento de uma profecia. A interpretação de Daniel 12:4 como crescimento tecnológico ressoou com muitos fiéis, vendo isso como um sinal dos tempos finais, enquanto a humanidade experimenta um crescimento tecnológico e informacional sem precedentes. Vivemos, de fato, em uma época de vasto conhecimento e avanço tecnológico. Nos últimos 3.000 anos, mudamos radicalmente como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. Empresas como a Neuralink, fundada por Elon Musk da Tesla e SpaceX, visam integrar a consciência humana com a inteligência artificial por meio de interfaces avançadas cérebro-máquina. Esses dispositivos, projetados para aumentar as capacidades cognitivas e tratar condições neurológicas graves, demonstram o impacto prático dessas tecnologias. Por exemplo, a Neuralink alterou significativamente a vida de Nolan Arbol, um tetraplégico de 29 anos, ao permitir que ele controle um cursor de computador apenas com o pensamento. Isso não apenas destaca a funcionalidade do dispositivo, mas também seu potencial para restaurar a autonomia a indivíduos com deficiências graves. As maravilhas tecnológicas com as quais interagimos diariamente surpreenderiam as pessoas de apenas alguns séculos atrás. O ritmo acelerado do conhecimento e da inovação tecnológica não apenas aumentou linearmente, explodiu exponencialmente a cada século que passa. Nossos avanços não apenas adicionaram às nossas capacidades, multiplicaram-nas.
O século XX, conhecido por suas inovações sem precedentes, viu progressos desde carruagens puxadas por cavalos até pousos na Lua. A SpaceX, outra iniciativa de Elon Musk, sublinha esse dramático salto nas capacidades humanas. Apenas 2 séculos atrás, cavalgar era a norma. Hoje, empresas privadas visam colonizar outros planetas. A SpaceX, por meio de seus foguetes e naves espaciais reutilizáveis, transformou as viagens espaciais e as missões de reabastecimento da Estação Espacial Internacional. O desenvolvimento contínuo do Starship promete expedições a Marte. O papel da SpaceX na pioneira exploração espacial privada e suas implicações para o conhecimento e potencial humano são extraordinários. Esta mudança de empreendimentos espaciais liderados pelo governo para iniciativas privadas destaca uma transformação profunda no empreendimento e entendimento humanos, demonstrando que estamos avançando em direção a um futuro outrora confinado à ficção. Este incrível avanço no conhecimento e capacidades em tão pouco tempo está alinhado com a profecia de Daniel de que o conhecimento aumentaria. Vivemos numa era em que os limites da realização humana são continuamente empurrados ainda mais pelo rápido progresso tecnológico, confirmando as palavras proféticas proferidas há milênios. Desde simples telegramas até a conectividade global da internet, o poder dos dispositivos que possuímos hoje supera o dos computadores usados para o primeiro pouso na Lua. No entanto, acredito que a frase "o conhecimento aumentará" em Daniel 12 não se refere especificamente à tecnologia e ao avanço. Embora seja claro porque muitos poderiam pensar assim, dado o atual boom tecnológico, essa não é o foco da profecia. O conhecimento aumentará em Daniel 12 engloba uma verdade profunda sobre os tempos do fim, muitas vezes referida como a Era da Informação, que parece cumprir a visão de Daniel à medida que passamos de tradições orais e rolos manuscritos para a comunicação global instantânea. Hoje, qualquer pessoa com um smartphone pode disseminar textos, imagens, sons e vídeos globalmente em segundos. No entanto, de uma perspectiva cristã, essa proliferação de informações não se relaciona apenas ao conhecimento mundano, mas, importante, a um entendimento mais profundo da palavra de Deus. Daniel 12 discute a tribulação, um período de provações e julgamento divino, durante o qual os crentes se voltarão às Escrituras com fervor renovado para compreender as profecias que se desdobram. Seu crescimento em conhecimento surgirá à medida que interpretam a palavra profética com maior clareza em meio à agitação global. Teólogos e estudiosos renomados aconselham contraver o aumento do conhecimento como apenas um reflexo do rápido progresso tecnológico ou do ritmo acelerado da vida moderna. Em vez disso, eles nos instam a vê-lo como um chamado para nos engajarmos profundamente no estudo das Escrituras divinas à medida que os tempos do fim se aproximam. Há uma ascensão esperada na devoção entre o povo de Deus para explorar os livros proféticos, buscando sabedoria, clareza e discernimento espiritual. De fato, estamos testemunhando esse aumento no engajamento bíblico como nunca antes, enquanto a humanidade mergulha na profecia bíblica com profundidade e compreensão sem precedentes. O vasto leque de conhecimento sobre as Escrituras é incomparável, facilitado pelos mesmos avanços tecnológicos que alguns podem associar ao progresso secular. Esses avanços desencadearam um renascimento no estudo das Escrituras. A Bíblia está acessível em várias traduções e formatos, permitindo que os crentes se conectem com a palavra por meio de Bíblias físicas, versões em áudio ou aplicativos digitais. A internet possibilita buscas rápidas nas Escrituras, promovendo uma comunhão global de crentes que trocam insights e experiências. Estamos vivendo uma era de ouro da sabedoria bíblica, com recursos abundantes como comentários, sermões online e grupos de estudo convidando-nos a explorar os mistérios das Escrituras enquanto buscamos desvendar as mensagens proféticas e entender o plano soberano de Deus. No entanto, não é através da tecnologia sozinha que alcançamos esse entendimento profundo. O Espírito Santo desempenha o papel mais crítico ao nos guiar em toda a verdade. Este conselheiro divino abre nossas mentes e corações, ajudando-nos a compreender os significados profundos e sagrados dentro da palavra. É através da iluminação do Espírito que realmente compreendemos e internalizamos os ensinamentos da Bíblia. Embora os avanços tecnológicos tenham contribuído para esse aumento de conhecimento, é, em última análise, o trabalho do Espírito Santo que nos permite entender e interpretar a palavra de Deus enquanto buscamos a verdade por meio da oração e do estudo.
O Espírito nos guia e nos concede insights e compreensão que jamais poderíamos alcançar por conta própria.